Olá, vamos começar com uma aula de projeto de mineração. A gente vai começar a entrar um pouquinho mais incisivo agora na política de teor de corte propriamente dito. Essa primeira aula é sobre o teor de corte clássico, e a gente vai ver as limitações desse sistema de teor de corte, e no final da aula a gente vai chegar a começar a desenhar um modelo que vai começar a melhorar essa metodologia clássica. Provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar no Teorema de Lane. Então a gente termina essa aula dando a base do Teorema de Lane, reescrevendo a função benefício que a gente escreveu 1 milhão de vezes e vamos continuar reescrevendo até o final do curso, naquela ideia de receita menos custo, só que eu vou adicionar um fatorzinho bem no final dela. E esse fator final é o que vai começar a elevar o nível do que a gente está fazendo. Por quê? Ele vai adicionar o custo de oportunidade. Então a gente vai sair daquela zona onde é que a gente estava somente com um custo contábil e a gente transforma ele num custo econômico. E aí sim, a gente vai estar fazendo uma otimização, levando em conta vários outros elementos que até agora não apareceu e não serviu de nada para a gente. Os outros elementos, não a política de teor de corte, não os elementos que a gente utilizou. Eles têm aplicação, só que é limitada. Então, para a gente começar a nossa aula, a primeira coisa é relembrar o que a gente fez na aula passada. Quando a gente estava na aula passada, a gente lembra que a gente estava falando de teor de corte, e teor de corte é sim o elemento que faz a classificação entre minério e estéreo, e é justamente isso que a gente começa a nossa conversa. Então, ele é um elemento que vai fazer a classificação, e pelo que a gente conversou, a gente estabelece um gabarito. Vocês lembram das curvas que a gente construiu? A partir de um ponto naquela curva, e a nossa curva é algo parecido com isso. Aqui, teor. Aqui, valor. A partir de um ponto, daqui para frente, minério. Daqui para trás, estéreo. Lembrando que o ponto nosso de break-even é esse. Então, acima do teor de corte, que é esse teor aqui do break-even, eu vou direcionar ele para a planta. Ah não, ele está abaixo, ele é um estéreo, ele vai ser direcionado para outro lugar. Então, no fundo, quando a gente vai estar fazendo aquelas contas de custo e receita, eu vou estar mexendo nessa curva aqui que eu estou fazendo o direcionamento. Não muda. A única coisa que ficou aqui, que a gente não conversou muito bem, é o último item. Até o penúltimo a gente foi muito bem, que a gente caracterizou os minérios para as múltiplas rotas de beneficiamento. O último exemplo nosso da última aula, em vez de eu ter uma reta só que representa uma única probabilidade de beneficiamento mineral, eu coloquei uma outra reta que mudou um pouquinho esse panorama. De acordo com a faixa de teor, de acordo com a rocha também, eu processo ele em lugares diferentes. E isso no gráfico que a gente terminou a última aula mostra isso muito bem. A única coisa que não ficou muito bem definida foi definir minério potencial. Esse minério potencial é um minério que eu vou estocar ele não vai ser direcionado para usina de beneficiamento, ele não vai ser tratado como estéreo. Uma hora qualquer eu pego ele e processo. Só que não são todos os sistemas, igual a gente já conversou. Provavelmente quem já trabalha na área sabe alguns sistemas que trabalham desse jeito e outros que não trabalham dessa forma. Que é, eu tenho aquele minério ali potencial estocado, faltou o minério, eu completo ele. Não é avaliado o custo de oportunidade de, olha, qual será a melhor hora de lavrar esse minério? A gente não faz isso, a gente faz um pós-processamento em cima disso. Existe diferença? Lógico que existe. A gente ainda não conversou, vai conversar ao longo do curso. A gente está fazendo essa ideia de teor de corte para chegar num ponto que é o seguinte. Apesar da gente vai precisar de alguns conceitos lá da frente na aula de hoje, e aí a gente dá uma revisada, dá uma mexida nisso. A partir do momento, eu vou até desenhar aqui, que eu tenho uma cava final, tudo que está aqui dentro já está contabilizado que ele vai ser lavrado. Então, quando eu definir o conjunto de blocos que eu tenho o maior retorno econômico possível, eu já defini que tudo ali dentro vai sair. Então eu contabilizei somente como receita, o que é minério de fato, e esse marginal não entrou como receita. Então, ou seja, essa cava final limite,
que tem esse tamanho, considerando mais minério, lembra da curva que a gente construiu, eu vou aumentar a quantidade minha de minério, ou seja, eu vou ter mais dinheiro ali dentro, eu passo a poder pagar, lembra do Best Strip Ratio, uma fração a mais de minério que eu não pagaria. Por exemplo, vamos supor que antes, na cava anterior, esse fundinho aqui não pagava a retirada desse minério que eu estou riscando aqui. A partir do momento que eu começo a adicionar alguns minérios potenciais, pode ser que essa fração passe a se tornar viável. É a mesma coisa para qualquer um dos dois lados. Eu só estou querendo dizer que aumentou a quantidade de minério, a quantidade de receita, o tamanho da minha cava tende a aumentar. Eu posso inventar 50 mil exemplos, na verdade é tudo hipótese. Ah, pode ser. Eu não estou fazendo um exemplo numérico propriamente dito. Então é só para a gente começar a ter a ideia do que poderia ser minério potencial. Esse desenho que está aqui embaixo, dessa seção bidimensional, poderia ser o exemplo clássico disso? Poderia. Vamos supor, o que é laranja é somente... O que é laranja é determinado como estéreo e o que é azul é determinado como minério. Concorda comigo que se eu estiver olhando esse 0,75 aqui que é minério, considerando um ângulo de 45 graus, que vai ser uma cava parecida com isso, concorda que para tirar o 0,75 eu tenho que contabilizar o custo de retirar todo esse estéreo que está aqui, esse material não mineralizado, então, ou seja, tudo que está embaixo tem que pagar o que está em cima. Esse é o princípio da otimização de cava. Considerar, fazer o desenho do pit final de modo que eu tenha o máximo possível em termos de somatório de grana. Então, quanto mais minérios eu adiciono, então, vamos supor, esse 0,25 aqui não era minério e passa a ser minério, ele muda de time, ele aumenta a receita. Então, ele incrementa o tamanho dessa cava potencial. Tem mais coisas que a gente pode tirar? Sim. Que nós podemos utilizar o teor de corte para determinar quantidades. E a palavra quantidade é muito boa, porque quantidade nos leva a alguma coisa definida. Então, quantidades indefinidas de rocha. Só que não é... Eu estou fazendo uma política de teor de corte aqui, onde é que eu estou considerando uma quantidade indefinida de rocha, eu estou definindo, ó, toda essa fração aqui do depósito vai para minha fração de estéreo. E toda a faixa que eu estou marcando aqui, que está de azul, vai ser processado. E se a usina não der conta de processar essa capacidade? Eu tenho que levar isso em conta. Ah não, nessa primeira ideia do teor de corte da política, de teor de corte que a gente vai utilizar pelo método clássico, não importa se a usina dá conta de processar ou não importa se ela não dá conta de processar. Isso vai gerar problema? Vai gerar problema e não vai ficar só no discurso aqui. O exemplo que nós vamos fazer, ele vai abordar justamente isso. E olha que é só a metodologia clássica tentando fazer uma gambiarra com elegância, mas gambiarra ainda vai ser um processo cíclico, de olhar para o meu depósito, olhar para a minha capacidade e tentar resolver. Só que você vai ver que não vai ser a melhor solução por um motivo simples. Eu estou passando por um processo interativo manual, tá certo, eu estou pensando, eu estou usando a lógica, eu estou usando a matemática, sim. Mas qual que é o problema em cima disso tudo? A minha função de teor de corte, a minha fórmula, ainda não vai estar considerando matematicamente esses fatores que eu já sei. Que eu não posso processar tudo, que eu tenho uma capacidade que eu tenho que dar um jeito de segurar ela. E essa capacidade que a gente vai segurar, ele vai determinar, então, por exemplo, se eu tenho aqui 10 blocos para processar, e a minha usina processa um bloco por ano, eu também estou dando a minha vida útil do empreendimento, que vão ser de 10 anos, a partir do momento que eu processo um bloco só. Tá vendo como que a quantidade e a capacidade mudam? E a gente ainda não conversou sobre isso, e vai conversar daqui a alguns slides, que o dinheiro tem valor no tempo. Mas provavelmente da graduação ou qualquer outra coisa que vocês já tenham feito, vocês já viram que o dinheiro tem uma importância no tempo e a gente tem que respeitar essa importância. Então a gente vai ter que montar um sistema onde é que eu respeite essa importância do dinheiro no tempo. Hoje eu vou fazer isso, nessa aula de agora não, eu vou te mostrar todas as falhas.
Aula que vem nós vamos entrar com esses parâmetros. Parâmetro geológico, parâmetro de capacidade e o parâmetro de importância do dinheiro no tempo. Esses três vão fazer parte da nossa política de teor de corte, coisa que ainda não faz até agora. Então, o que faz? O que a gente vai considerar até agora é aquela velha história que a gente trabalhou, que valor vai ser receita menos custo. O que eu tenho que entra aqui na questão da receita? Preço do metal entra aqui na minha receita. Porque se a gente conversar no simples, quanto que é o somatório de tudo que eu tenho no meu depósito? Eu vou pegar tudo que eu tenho em gramas, se eu estiver considerando em ouro, multiplico pelo preço. Só que você pode ter ficado feliz até aí. Só que você vai vir agora e vai lembrar que eu não tenho um processo 100%. E isso quando a gente foi fazendo aquelas transformações para ir passando da lavra para o beneficiamento, para o refino, e assim sucessivamente, eu dava um desconto. Aquele bloco que era grandão, lembra? Ele ia diminuindo em termos de tamanho porque eu não conseguia recuperar e vender ele inteiro. Então eu tinha esses problemas. Então isso aqui tudo vai entrar na receita. Os custos entram, lembrando que a gente fez lá atrás custo total e custo considerando somente a lavra. Isso vai aparecer de novo, aquela reta que eu montei primeiro na sua cabeça, ela vai aparecer de novo como um exemplo materializado hoje. Então eu fiz aquilo lá atrás com quintas intenções que você já tivesse aquela reta na cabeça, aquele exemplo. Então se você não lembra, volta na aula passada, dá uma olhada naquela curva que a gente construiu. A gente construiu duas curvas. Uma considerando só o custo total e o outro só o custo de lavra. Volta lá e dá uma olhada, porque aquilo ali vai se materializar hoje. Então depende do entendimento anterior. O que a gente tem aqui em termos de custo? Custo de refino, que é beneficiamento, custo de beneficiamento e custo de capital. Desculpa, o custo de refino está relacionado à metalurgia. Então, custo de lavra, beneficiamento e custo de capital. E aqui embaixo, por último, uma coisa que é inédita, extremamente mal compreendida pelo engenheiro de Minas. Nós vamos ter uma aula específica, a aula inteira só sobre isso, para começar a tirar do pedestal. Por quê? Essa taxa de desconto, ela tem uma função. Dependendo do seu cliente, dependendo de onde o seu cliente está sentado, ela muda. Se o seu cliente estiver sentado numa cadeira nos Estados Unidos, ela vai ter um valor, colocando dinheiro no Brasil. Se o seu cliente estiver sentado no Brasil, colocando dinheiro no Brasil, ela tem um outro valor. Então, assim, que a gente aprenda a respeitar ela do jeito que ela é. E o que literalmente viria a ser essa taxa de desconto? Vou dar só uma completada aqui para quem nunca viu a questão da taxa de desconto, para que ela serve. Na verdade é o seguinte, a taxa de desconto ela vai entrar no valor presente líquido. Vamos considerar que eu estou com a minha operação de mina e que eu vou lavrar um bloco por período. Então aqui eu estou lavrando, vamos supor que sejam 5 anos de operação. 5 anos de operação. Então eu vou ter o somatório de todos os dinheiros que eu tenho, somando esses 5 blocos. Num primeiro momento você pode ter ficado feliz da vida, falando assim, não, eu vou somar o dinheiro que provém desses 5 blocos e vou ter quanto que eu vou ter de receita. Só que esse primeiro bloquinho você vai lavrar hoje, certo? Só que o segundo você vai lavrar ano que vem. O terceiro você vai lavrar daqui a 2 anos. E assim sucessivamente. E aí que o negócio começa a não ficar bom. Por quê? Se eu mudar de bloco para comida, pode ser pão, por exemplo. Se eu virar para você e falar assim, olha, eu vou te dar R$10 para você comprar pão para o resto da vida. No dia de hoje você está feliz, vai funcionar. Mas daqui a 10, 20 anos você sabe que R$10 não vão comprar. Por quê? O dinheiro é corroído, ele perde valor no tempo. Então, aquele pãozinho lá da frente, que hoje pode custar R$1, ele vai ter um valor diferente, porque tem a taxa de inflação que vai aumentar o preço dele. Então, à medida que o pão aumenta, o meu poder de compra diminui. Então, eu trabalhando com receita, então eu vou ter que dar um jeito de diminuir o meu poder de compra.
E para diminuir o meu poder de compra, eu divido por uma taxa de desconto. Então vai ficar todos esses blocos dividido por uma taxa de desconto. Essa taxa de desconto aqui no período 0 vai ser elevada a 0, depois no período 1 elevado a 1. Por quê? Quando eu coloco essa taxa de desconto, é a mesma coisa que eu tivesse esse bloquinho aqui grandão e tivesse diminuindo o tamanho dele para ele ficar um bloquinho menor, o poder de compra dele diminui. Então eu estou dividindo por essa taxa de desconto porque eu estou trazendo lá do futuro e jogando aqui para trás. E aí que entra, eu vou dar só uma adiantada rapidinha no conceito que a gente como engenheiro de Minas às vezes não tem muito bem claro. Essa taxa de desconto aqui, eu estou considerando que eu não estou perdendo para a inflação, eu estou igualando a inflação. Concorda? Mas se eu tiver um outro investimento, vamos supor que a minha inflação está colada numa inflação americana, uma inflação bem baixa, 2,10% ao ano. Até exagerei. Americana nada. Exagerei. 2,10% ao ano. E aí eu tenho um investimento que me dá 5. Não importa qual tipo de investimento. Ele me dá 5. Quando eu faço o fluxo de caixa e ele me dá um valor maior do que 0, ele está me falando que aquele fluxo ganhou da inflação. Só que no meu caso eu não quero só ganhar da inflação. Eu quero ganhar da minha outra oportunidade de investimento a 5%. Então, se o meu cliente tem a oportunidade de investir a 5%, eu vou ter que fazer o meu fluxo de caixa com essa consideração dessa taxa de inflação. E ela deixa de ser taxa de desconto e começa a se chamar custo ponderado de capital. Eu quero mais, eu tenho outras opções de investimento. E vamos ser sinceros, a mineração, não, os investimentos são vultuosos, os retornos também, e normalmente quem investe na mineração, como é de alto risco, para diminuir o risco a gente diversifica. É a teoria de portfólio. Aqui na UFOP a gente estuda isso em economia mineral. A gente constrói um portfólio que seria o conjunto de investimentos que a gente faz para poder diminuir o meu risco e aumentar o meu retorno. Tanto que hoje, nós estamos em 2020, o exercício que a gente faz dentro de sala de aula, a gente roda o semestre inteiro para fazer uma otimização de portfólio baseada na fronteira de Markowitz. E dentro da fronteira de Markowitz a gente consegue fazer algumas continhas que demonstram por que a companhia Vale do Rio Doce, eu não sei se eles pensaram nisso, que tinha um portfólio de commodities muito grande, fechou em torno de alguns commodities. E a fronteira de Markowitz comprova que a decisão da companhia foi a mais acertada para minimizar o risco e maximizar a estimativa de retorno ao longo prazo da empresa. Então, assim, é uma coincidência. Então, a gente roda o semestre para provar isso. E dentro dessa teoria de portfólio, a gente coloca diversos empreendimentos diferentes. Então, aquela sua carteira de portfólios te gera um valor de custo ponderado de capital que a gente aplica aqui para falar qual o empreendimento que eu faço para maximizar o retorno da minha carteira. Qual o empreendimento que realmente colabora para que aquilo aconteça. Então, está tudo muito interligado. Não tem como separar planejamento e economia. Eles estão caminhando. Não é só na taxa de desconto, que não é só falta taxa de desconto, que é custo ponderado de capital. Existem diversas outras coisas que a gente faz caminhar junto. Então tá, a taxa de desconto entra nisso. Na hora de eu calcular o somatório de todos os dinheiros que eu tenho. Para quem nunca viu, deu uma pincelada agora, mas nós vamos abordar. Fica tranquilo, tranquilo mesmo. Nós vamos ter algo que nós vamos falar até cansar sobre esses assuntos. Então, já que eu falei do que entra, foram aqueles parâmetros econômicos, eu tenho que te falar do que não entra. Não vai aparecer hora nenhuma, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ela não entra no cálculo de teor de corte. Vai entrar em outras coisas? Vai. Então a gente entra com curva de teor e tonelagem para ir atualizando a reserva. Entra direitinho. Isso vai estar dentro da minha cava final, porque lá dentro eu vou ter uma certa quantidade de material. Cada um dos pushbacks também, que são múltiplos daquela cava delimitado. Eu vou utilizar essa minha curva de teor tonelagem nos incrementos de teor. Então, ou seja, nos teores mais baixos ou nos teores mais elevados, naquelas faixas, eu vou fazendo. À medida que eu for lavrando um material rico, eu vou descontando. À medida que eu for lavrando um material pobre, eu também vou descontar da minha curva. Então, a minha curva muda a cada avanço, porque eu vou ter uma curva remanescente do meu empreendimento. Não vai ser
só do depósito global. Porque o depósito global não adianta. A partir do momento que você já fez alguma coisa, já operou ali dentro, você já mudou ela, então não adianta. Se você está olhando para frente, acaba. Faz uma nova curva, olha a partir dessa nova curva e vão pensar para frente. Outra coisa que não entra, mas nós vamos tentar adaptar, então assim, vai ser um mecanismo. Vocês vão ver tanto os parâmetros geológicos, que estão aqui em cima, quanto os parâmetros de escala de produção, a gente vai adicionar depois, não é nativo. Você vai olhar para a fórmula, não vai estar escrito na fórmula. Então, tenha isso muito bem na sua cabeça. Opa, passei. Então, quais são os parâmetros que a gente vai trabalhar nesse nosso modelo? Ano, que é um sequenciamento. Teor de corte ótimo, G grande. Importante saber isso, na hora lá para a gente não confundir. Teor médio de minério vai ser o Gzinho pequeno. Quantidade de estéreo, nós vamos trabalhar com QW, de Weston. Quantidade de minério, que é de Ore. Quantidade total de material, é o material todo que está dentro da cava. Quantidade de material lavrado também. Quantidade de material processado, que é o que está direcionado para um lado e para o outro. Quantidade de material refinado. Fluxo de caixa no ano, ou no período, ou no somatório deles todos. Então, essas são as variáveis, porque eu fiz questão de falar cada uma aqui no vídeo, porque quando a gente vai analisando o problema lá na frente, deu dúvida de qual é a variável, volta. Eu dei essa parada justamente para ficar marcado, um tempinho até bom de você ver, para voltar se tiver qualquer tipo de dúvida. Então, nós vamos no primeiro exemplo nosso, só uma coisa a se considerar. Os valores que estão nessa tabela, que estão aqui em cima de mim, logo atrás, a gente vai utilizar em todos os exemplos de hoje. Então, por que será que ele falou que a capacidade de beneficiamento é de 50 mil toneladas por ano? Porque a gente combinou aqui no início. Eu estou te dando um empreendimento, um projeto que leva isso como pressuposto do que a gente está fazendo. Da mesma forma que eu tenho a capacidade de lavra, que já está algo definido aqui. Então vamos dar uma olhada em tudo que a gente tem. Eu tenho o preço do ouro como primeiro item. Segundo, é o custo de venda. Não dá para ler, mas deixa eu sair aqui. Custo de venda, custo de beneficiamento, custo fixo, recuperação metalúrgica, taxa de desconto ou custo ponderado de capital, a gente já conversou. Às vezes pode falar assim, não, mas essa taxa de desconto é muito alta, não tem nenhum juros que atinge aquilo. É porque não é taxa de juros, não é taxa de desconto. A pessoa já está fazendo outro tipo de análise. Isso aí a gente vai montar e a gente vai fazer. E aí vai deixar de ser algo mágico e vai se tornar algo muito racional para a gente. Então, nisso aí vai ficar com uma coisa bem tranquila. Então eu tenho aqui os meus parâmetros econômicos. Do outro lado, do lado de cá, eu tenho os parâmetros geológicos. Onde é que eu tenho? Faixas de teor. Então tem aqui parâmetros geológicos, teor inferior e teor superior. Então eu tenho uma quantidade de massa que está entre o teor de corte de 0 e 0,1. Eu tenho 100 toneladas de material ali dentro. Entre o teor de corte 0,1 e o 0,2, eu tenho 100. Então concorda que essa primeira faixa que eu separei a coluna é o meu teor de corte inferior? Lembrando que teor de corte só quer dizer limite, não quer dizer nada. Cada teor de corte é para uma coisa diferente. Então, se a palavra só teor de corte, para você já parou de ter significado. Quando a pessoa fala teor de corte, você vai falar assim, tá, qual teor de corte? Você está separando o que aí dentro? Separando o que é minério, o que é estéreo, o que vai para uma rota de processamento, o que vai para outra, o que é rocha, o que não é rocha. Então, isso tudo a gente tem que ter aqui muito bem definido. Então, tem essa primeira tabela, que ela funciona da seguinte forma. Eu tenho as faixas de teor de corte e a quantidade de material que tem. Então, são os parâmetros geológicos que representam o meu modelo. Eu tenho a outra, que é a classificação por faixa, que é justamente essa última que está aqui. Essa última tem aqui, ó, GL, que já seria o meu teor de corte global. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um teor de 0,1, isso aqui é como se fosse o acumulado da tabela anterior, significa que eu vou pegar tudo que está para cima de 0,1 e vou falar que ele é minério. Então, o que é menor do que 0,1, então aqui considerando essa faixa aqui, tudo para baixo disso aqui vai ser minério. Como eu tenho 10 faixas, eu vou ter só uma para cima, então eu vou ter de 0,1, 100 de estéreo e 900 de minério. Super tranquilo,
fácil de entender. Mas aí como é que eu faço para mim saber a quantidade, o meu teor global, esse teor de ferro médio que está aqui de 0,5, como é que eu descubro ele? Para ficar fácil da gente entender como é que eu descubro ele, eu fiz um exemplo baseado na faixa de teor de 0,6, que é justamente o que está marcado aqui embaixo em termos de conta. Então vamos dar uma olhada no que está marcando aqui. Eu virei e falei assim, eu vou cortar em 0,6, então é o mesmo esquema do 0,1. Então eu peguei aqui, marquei e falei que tudo que está aqui para cima é estéreo. Então o que eu tenho aqui para cima são 6 casas, então são 600 toneladas. Massa constante, já que eu tenho 4 para baixo, que são 4 sendo considerado minério, 400 toneladas. Então tá, até aí muito bem. Eu tenho aqui para baixo 4 faixas. 4 faixas, o que eu fiz? Eu peguei essa faixa de 0,6 e 0,7 e tirei a média dela, o baricentro dela, ponto médio, que é de 0,6 até 0,7, que dá 6,5, e multipliquei por 100. Então eu falei assim, olha, aqui dentro o teor tem um comportamento praticamente uniforme. Então, a média disso aqui vezes 100. A mesma coisa para o 0,8, 0,8, 0,9. Com isso, eu consigo, com o numerador, somar todo metal material de teor que eu tenho ali em cima. Então, todas as gramas, o somatório de todas as gramas, eu tenho ali em cima. Dividido pela minha tonelagem total, que são 400 de minério. Então, ficou 0,8 gramas do meu material por tonelada. E aí, daria para fazer para todas as faixas de teor? Não vai mudar. É super simples de entender. Então, aqui eu consigo montar o escopo de teor do meu corpo geológico. Isso aqui vai servir de base para a gente trabalhar daqui para frente. Sem isso, não tem continuidade. Então tá, a gente vai segurar essa informação geológica aqui agora. Então nós vamos pegar justamente isso e transformar numa equação para a gente começar a entender como que a gente faz a construção da imagem que está aqui embaixo. Se a gente imaginar, tem uma rochinha desenhada aqui, e eu peguei e desenhei uma superfície aqui, que vai ser o objetivo nosso daqui a algumas aulas, que é construir o limite final de escavação. Ou seja, isso aqui determina a fração do depósito que eu lavro e consigo a maior quantidade de dinheiro possível. Só que antes de eu fazer isso, eu vou subir um pouquinho mais no nosso slide e vou vir aqui reescrever de novo para a gente não cansar o nosso esquema, que é receitas menos o somatório de todos os custos. Então eu fiz aquele de novo, essa equaçãozinha. Vou escrever todas as vezes para que não fique nenhuma dúvida. Então receita menos custo. Se eu igualei ele a zero, então a gente já sabe que ponto que eu tô. Vou desenhar aqui de novo, só para não ter dúvida. A minha curva de teor, eu tô aqui em cima do break-even, que eu separo entre minério e estéreo. Só que a gente utilizou isso para determinar a rota. Então eu determinei, material vai para um lado, material vai para o outro lado. E quando eu falo que todo o material já está dentro da cava, eu já determinei a envoltória minha. Onde é que eu tenho a maximização do meu valor econômico? A gente vai descobrir para frente como que a gente faz isso. Por enquanto, a superfície só está ali. Significa que essa minha política de teor de corte vai determinar quem vai ser apenas lavrado e quem vai ser lavrado e processado. Como é que eu faço isso? Se eu vou só lavrar, concorda comigo que esse meu custo de beneficiamento que eu coloquei aqui em cima, ele não precisa de existir? Eu não vou ter esse custo. Então, na hora de eu fazer a minha equação de isolar o G, que é o meu teor, que é o que eu quero saber, o meu teor de corte, eu vou ficar com a fórmula desse jeito aqui, onde aqui embaixo estão todas as receitas e em cima todos os custos que eu contabilizei. Se eu estou contabilizando somente a decisão de processar, ele vai ser o C. Se eu vou processar e lavrar, então eu vou entrar com outro esquema. Então essa decisão vai estar bem alinhada com a questão de para onde que eu vou estar mandando. Decisão de lavrar, decisão de processar. Então aqui em cima eu estou lavrando
e processando. E do outro lado, eu estou com a decisão só de processar. Então, ou seja, um material que está aqui, separei uma fração qualquer do depósito, eu vou determinar, eu vou fazer o cálculo de decisão de lavra, que eu vou pegar aqui esses parâmetros. Lembra que eu falei naquela tabela anterior que vão ser todos os valores que a gente está utilizando? Então lá está escrito que o meu custo de processar é de 1, custo de lavra de 2, preço de venda de 25, preço de venda de 5 e a minha recuperação, milagrosamente, 100%. Feito isso, eu tenho 0,15 gramas por tonelada. Vou fazer a mesma coisa, só que só considerando processar. O meu custo ficou por 0,1 gramas por tonelada. Então concorda que se o material tiver que superar a ideia de lavrar e ser beneficiado, ele vai ter que ter um teor de corte de 0,15. Para saber se ele é apto a somente ser processado, ou seja, ele paga o custo só de processamento, ou seja, a partir do momento que ele já está dentro da cava, eu já estou falando que o custo dele total vai ser pago, ou seja, de qualquer forma ele vai ser tirado, então ele tem que ganhar do 0,1. É só porque está dentro da cava já que eu posso falar que o custo de beneficiamento já foi pago de qualquer forma. Então, essa minha decisão, do meu teor de corte, dessa minha política, é que vai mandar para onde que o meu bloquinho for andando, de acordo com a economicidade que ele me der de resposta. Isso funciona muito bem. É muito simples de entender. Você vira e fala, coloca os custos para ele tomar outro caminho, os custos para ele tomar outro caminho. Só que, olha, em momento nenhum eu falei de depósito aqui. Na fórmula aqui você não vai achar nada. Pode procurar qualquer item, qualquer variável relacionada com distribuição de depósito. Você não achou. Você não achou nada e não vai achar relacionado à capacidade de produção. Também não achou. Isso pode vir a dar algum problema? Pode. E é justamente isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Como que a gente vai encarar isso, vai fazer o meu fluxo completo de determinar. Primeira etapa, igual está escrito aqui, o teor de corte G. G grandão, lembra que é o ótimo, a gente combinou essa variável. O G minúsculo era só a média do depósito. Então, primeiro, vou determinar esse G. Isso é fácil, a gente acabou de ver no slide anterior. É só somatório de todos os custos dividido por todas as receitas. Determinar a quantidade de minério e estéreo, relação estéreo-minério e teor médio que eu vou ter naquele meu avanço. Determinar a quantidade de material que eu vou ter que lavrar, a quantidade de material que eu vou ter que beneficiar, a quantidade de material que eu vou ter que refinar. A partir do momento que eu sei o quanto que eu refino e que eu vendo, é muito fácil eu chegar nessa etapa final aqui para mim contabilizar o que eu tenho de fluxo de caixa. Então ficou, para mim, em termos da fração que gera receita, essa primeira parte aqui, onde é que está preço menos custo de venda multiplicado pela quantidade que eu vendo, tranquilo. Os custos de lavra, de beneficiamento, aliás, estão aqui relacionados com a quantidade que eu processo vezes o meu custo de processamento. O meu custo de lavra vai ser a quantidade que eu lavro vezes o meu custo de lavra menos os meus custos fixos. F é custo fixo. T é tempo. Então começou a acender na sua cabeça que, opa, estou relacionando isso aqui com o tempo. E apareceu uma outra variável aqui no cantinho, provavelmente você nem prestou atenção, que é aqui, ó, cash flow, CF, e tem um Tzinho ali no meio. Aquele T ali que está relacionado com a questão do tempo. Então eu tenho o custo, em cada período eu vou ter um custo diferente. Então por isso que é F vezes T. Então beleza, eu determinei meu custo de meu fluxo de caixa. Como eu lavrei uma fração do depósito, eu vou ter que voltar lá na minha curva de distribuição, de teor, curva de teor de tonelagem, e tirar do meu depósito a fração que eu lavrei. Aí eu atualizo, aí eu posso planejar a lavra do próximo período. E aí eu determino o teor de corte, quantidade de minério, quantidade de estéreo, porque eu tenho que ter material para mim trabalhar no próximo período, e a gente vai ter que ver isso. Então tá. Pensando que nós estamos trabalhando com o ano 1, tanto que está marcado aqui, ano 1,
Eu marquei de vermelho a ordem das coisas que a gente vai fazer. Então aqui, primeiro, lá no cantão, segundo, depois desce aqui para o terceiro e assim sucessivamente. Então primeiro eu falei que a gente ia achar o teor de corte Gzão, que é esse G grande aqui. Estou considerando aqui somente o meu custo de lavra de beneficiamento, porque eu já te falei, está dentro da cabo final, todo mundo já sai de qualquer jeito. Então ficou 25 menos 5, que são os custos, 25 de receita menos 5 meu preço de venda, multiplicado pela recuperação de 100%, eu tenho 0,1 gramas por tonelada. Primeira etapa concluída. Então, o meu teor de corte econômico, que separou o que é minério e o que é estéreo, foi isso. Então, com ele, eu posso voltar para essa tabelinha aqui de baixo e olhar tudo que é minério e tudo que é estéreo, já que é 0,1. Então, tudo acima disso aqui, minério, tudo abaixo, e tudo acima disso aqui, estéreo, que foi a mesma coisa que eu peguei e desenhei aqui. Pronto. Eu consigo ter ideia da minha relação estéreo-minério strip ratio? Sim. Divido um pelo outro. O êxito em cima, ora, embaixo, 0,11. Lembra que para mim determinar a média daquele meu minério, eu peguei naquela tabela anterior, se você não lembra, volta no vídeo, e eu fui fazendo o seguinte, olha, para mim saber o teor médio, eu peguei, então por exemplo, de 0,1 a 0,2, eu tirei a média, que vai dar 1,5, e multiplico pelas 100 toneladas. Então eu tenho uma ideia de quantidade de metal que eu tenho ali dentro. Na faixa de 0,2 até 0,3, eu tirei a média, que é 2,5, multipliquei por 100 e assim sucessivamente, e dividi pela quantidade total minha de minério. Então eu saí com um teor aqui de 0,55 gramas por tonelada. Então eu já sei que aquele meu teor de corte, eu vou estar considerando que eu estou lavrando em todas as faixas uniformemente, porque quando eu tirei a média e não ponderei ninguém a mais, eu estou afirmando que eu estou lavrando igual em todas as faixas. Então, numa pasada minha, eu consigo tirar tudo uniforme, conceitual. Então, determinei o meu teor médio, beleza? Então, eu vim aqui, na etapa 4, fui lá no meu enunciado e li o seguinte: a minha capacidade de lavra é de 100 toneladas por período. Você vira para mim e fala assim, não, tá, são 100 toneladas lavradas, com a minha relação estéreo-minério, eu sei qual que é a fração de minério em relação estéreo, então ficou esse Q de 1 aqui, 100 toneladas, multiplicado pela relação estéreo-minério, acaba que eu tenho a minha quantidade total de toneladas, porque eu sei que 90% daquilo ali é minério. Então, assim, aqui em cima é minério, aqui embaixo, quantidade total de material. Então, eu sei que 90% do meu material é minério. É isso que eu estou falando para mim achar a quantidade que eu vou beneficiar, que é o C de 1. Só que, depois do C de 1, eu te falei lá naquela tabela que 55% do que vai para a usina sai da usina de beneficiamento, eu consigo refinar. Então eu usei essa fórmula aqui. Peguei os 90 toneladas, multipliquei por 0,55, falei da recuperação milagrosa de 100%, multipliquei e deu-se 49,50 gramas. Só que se eu voltar naquela tabela que eu passei para vocês, então grava os números 100, 90 e 49. Vamos voltar. Capacidade aqui de beneficiamento 50, parece nada com 90. Não dá para processar na planta que você tem. E aqui a sua capacidade de refino é só de 40 gramas por ano. Também não dá para refinar na usina que você tem. Ou seja, o seu teor de corte puro e bruto te levou a um equívoco quanto à sua taxa de produção. Inviável. Você estourou a capacidade dela. Então eu vou ter que mudar. Em vez de pegar a minha capacidade de lavra como minha capacidade limitante, eu vou voltar e vou pegar minha capacidade de beneficiamento, que lá estava escrito que era de 50, minha capacidade limitante. Então, para mim achar
quanto que é a quantidade que eu dou conta de lavrar, eu vou usar essa relaçãozinha aqui, onde é que é 1 sobre relação estéreo-minério, 1 mais relação estéreo-minério, que aí eu saio com 55,6 toneladas, não ultrapassa os 100% que eu tenho lá. Jogo, multiplico isso por 0,55, que é a capacidade de refino, saio com 27 gramas, que sim, atende a capacidade de refino que a minha planta dá conta de fazer. E aí agora é fácil, é só pegar esses 27,5 gramas, multiplicar pela minha receita e subtrair dos meus custos. Eu tenho meu fluxo de caixa nesse meu primeiro período, respeitando a capacidade de processamento. Lembrando, o meu teor de corte bruto no início me gerou uma quantidade de massa que não respeita isso. Então nós temos que dar continuidade. E o próximo passo era atualizar de qualquer jeito a minha curva de teor e tonelagem. Como é que eu faço para atualizar? Eu vou considerar algumas coisas mágicas para facilitar a nossa conta. A primeira coisa mágica que eu considerei é, beleza, eu sei que eu estou lavrando 55,56 toneladas de minério. E eu vou considerar na mágica que eu vou lavrar uniformemente em todas as faixas de teor que estão aqui na minha curva de teor e tonelagem. Então eu vou pegar aqui em quantidade do material e vou pegar esse 55,6, já que são 10 faixas, e vou dividir proporcionalmente. Então, dividindo 55,56 por 10, deu 5,56 toneladas de cada um. E aí eu vim e tirei em cada uma faixa, de modo uniforme, essa quantidade de massa. Então, cada um ficou com 94,44 em termos de tonelagem de massa. Lembrando que agora eu tenho que fazer a curva acumulada, que é a outra que está ali de lado. Então, para o teor de corte de 0, é o somatório de todas essas massas, que vai dar 94,40, e 0 de estéreo, só tem minério. A partir do momento que eu subi 1 para 0,1, uma faixa de teor de 94,44 passou para o estéreo e o resto tudo ficou no minério. A fórmula de calcular o teor médio é a mesma que a gente viu anterior. Então, essa que é agora, essa tabela, passa a ser a nossa nova tabela da curva de teor e tonelagem. Então, nosso depósito é espelhado por essa segunda tabela atualizada, porque eu tirei uma fração de minério, eu lavrei esses 5,56 de todas as faixas, que dão 55,56 toneladas no total. E aí eu vou ter que partir para o próximo período respeitando isso. E aí eu começo tudo de novo para o segundo período. Vou de novo calcular meu teor global. Cheguei aqui. Vou voltar e olhar de novo para a minha tabela de teor e tonelagem, de teor e tonelada, para mim conseguir determinar em cima desse teor de corte de 0,1 qual a quantidade de estéreo que eu tenho. Lembrando, o estéreo ficou só o para cima do teor de corte, para baixo tudo de verde que é minério, então é o somatório do que está ali. Tem uma nova relação estéreo-minério aqui de 0,11. A partir do momento que eu sei que isso aqui tudo é minério, eu vou tirar uma média ponderada disso aqui, que é justamente o que está marcando aqui em cima. Dividido pelo somatório total de minério, eu tenho meu teor médio. De se esperar igual ao anterior de 0,55. A partir do momento que eu sair tirando em cada uma das faixas o mesmo valor, vai ser igual. Eu não vou alterar o teor médio. Eu estou tirando igual de todas as faixas. E aí eu volto. Eu quero saber qual é a quantidade de material que eu estou trabalhando aqui, quanto que eu vou lavrar. Então eu peguei, assumi de novo, erroneamente, que a minha capacidade de lavra era minha limitante. Quando eu fiz isso, eu caí de novo com 90 toneladas, que excede. Eu caí de novo com 49, que também excede a minha capacidade de refino em termos de grão. Então eu tenho que voltar de novo. Tenho que assumir que a minha capacidade de beneficiamento é o meu limitante, e aí sim eu consigo transformar em quantidade lavrada, que deu 55,56, e quantidade refinada, que deu de 27,50. Todos atendem aos parâmetros que eu coloquei ali atrás. Todos. E aí eu volto de novo e calculo o fluxo de caixa. E aí eu vou entrar no mesmo processo cíclico outra vez. Eu vou ter que pegar
na minha quantidade de tonelada que eu tenho no meu depósito, atualizar minha curva de teor e tonelagem igual a gente fez, e aí repetindo para o ano 3, para o ano 4, para o ano 5, e assim sucessivamente. E aqui eu já coloquei uma tabela para todos os períodos, para a gente não precisar de ficar fazendo. Coisas importantes para a gente notar. Que a gente já sabia que o meu teor ia ficar constante. A partir do momento que eu estou tirando uniformemente em todas as faixas de teor a mesma quantidade, meu teor médio vai ficar constante. A minha quantidade de toneladas também vai ficar constante, ou seja, todas as propriedades ficam constantes. Eu tenho um NPV global, ou seja, valor presente líquido, somando todos esses fluxos de caixa de 578,79. Eu fiz esse exemplo para te mostrar e te provei que, se eu considerar o teor de corte bruto, ele vai extrapolar a capacidade de processamento. Então, eu não levo isso em conta nele. Não é nativo. Então, a gente vai ter que arrumar uma outra forma que vai fazer o balanceamento dessas capacidades. E, na verdade, você viu, não dá para você fazer pergunta aqui. Se a gente tivesse em sala de aula, a pergunta natural teria que ser: e se a capacidade de beneficiamento extrapolasse a capacidade de refino? O que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que rebaixar na capacidade de refino, ver o quanto que ele dá conta e voltar subindo para o processamento e subindo de novo para a lavra. Então, ou seja, eu tenho que fazer um balanceamento. Já que eu tenho que balancear, eu não preciso de esperar isso acontecer para mim fazer na mão. Eu já posso fazer um esquema de teor de corte que já leva em conta as capacidades e já vai balanceando automaticamente. E é isso que a gente faz na próxima aula, que vai ser relacionada à teoria de Lane. Só que eu tenho que terminar essa aula, já que eu te provei que não funciona, e a minha ideia é provar que não funciona, eu vou começar a trabalhar agora com outras questões que a gente está vendo nesse slide aqui agora. E aqui agora a gente tem a teoria de Lane para o teor de corte otimizado. A primeira coisa que está escrito ali em cima é que ele maximiza o valor presente líquido sobre futuros fluxos de caixa. Ele atende às restrições de capacidade de produção, incorpora a curva de teor e tonelagem e o comportamento durante os anos iniciais e no finais da operação. E aí eu coloco essas equações aqui embaixo. Elas são importantes para a gente comprovar. Então vai ter que ter, durante o nosso processo de dedução, a gente vai ter que partir do NPV ou VPL, valor presente líquido em português, tanto faz. O que está escrito aqui é um somatório. Então, ou seja, eu vou somar várias parcelas. Então, eu vou ter parcela do ano 1, parcela do ano 2, parcela do ano 3, parcela do ano 4, infinitos. T. Por que eu sei que é T? Porque aqui embaixo no somatório está escrito. Por isso. E o que ele está somando? Ele está somando esse C de F, que ou seja, é cash flow, fluxo de caixa. Lembra quando a gente terminou no exemplo anterior, o ano 1 que me deu um valor, no ano 2 outro, 3? Então eu vou somar todos esses valores. Mas eu vou somar eles puros e brutos? Não. Tem um itemzinho aqui de baixo, no denominador, onde é que está 1 sobre D elevado a T. Isso aqui é aquele taxa de desconto que eu pedi para vocês segurarem. Pode usar como taxa de desconto, mas que saibam que dependendo vai ser a taxa de juros, ou seja, se eu quero saber se o meu empreendimento ganha pelo menos da taxa de inflação, ou se ele vai ganhar de outro empreendimento, que aí vira custo ponderado de capital. Mas, por enquanto, só nesse esquema. Então, eu já te provei, mostrando aqui na fórmula, que eu vou usar algo que maximiza o valor presente líquido. Não te provei ainda que incorpora a curva de teor de tonelagem, mas vou provar agora que ele vai ter que restringir as capacidades de produção. Por quê? O que eu coloquei aqui? M maiúsculo é a capacidade de lavra, C, capacidade de beneficiamento, R, a capacidade de refino. E eu já estou colocando essas variáveis aqui, que estão aqui, quantidade de M, eu estou colocando restrito a que ele seja menor do que a minha capacidade de processamento. Então, ou seja, o algoritmozinho, metodologia de trabalho que eu vou fazer daqui para frente, ele já vai, por natureza, respeitar o que está ali na frente. Então, o Lane já está fazendo isso aqui para a gente. E vai ser a mesma coisa para o beneficiamento e vai ser a mesma coisa para o refino que está aqui na frente. Então, esse cash flow está sendo restrito por essas variáveis que vai alimentar o meu fluxo de NPV. Então, a gente vai conseguir fazer isso tudo lá para frente.
E aqui a solução do problema, que é algo que determina o teor de corte ótimo capaz de maximizar o NPV. Eu coloquei essa primeira linha de novo, parecendo que está repetindo, mas para mim chamar a atenção. Porque no slide anterior estava menor ou igual. Ele pode ser menor do que a capacidade máxima? Pode. Só que idealmente não é o que eu quero. O que eu quero se é limitando os teores de corte econômico. Eu quero que G de M, em termos de massa, seja igual ao máximo. O limite superior. G, opa, esqueci de escrever M, G de C, eu quero que ele respeite esse G. G de R, no limite superior, seja igual a R. Então aqui eu consegui fazer o balanceamento dessas variáveis todas. Essas variáveis que a gente já trabalhou, elas já apareceram lá atrás naquele exemplo. Que quando eu escrevi, fazia o cálculo, o teor de corte, eu estava limitando pela massa e assumia. Considerando que a capacidade máxima seja as 100 toneladas da lavra, considerando que seja as 50 do beneficiamento, considerando que eu tenha restrição da capacidade do refino, eu já estava trabalhando com esses teores aqui. Só que eu posso trabalhar com outro esquema de teor que balanceie dois. Eu posso virar assim, olha, eu quero combinar e conversar de um teor, que é esse teor aqui de balanceamento, que verifique simultaneamente a capacidade de beneficiamento e lavra. Então vai ser o GMC. É um teor de corte que balanceia os dois. Ah, eu tenho outro teor de corte que eu quero que balanceie entre C e R, capacidade de beneficiamento e refino. Então apareceu, eu estou com 5 teores de cortes aqui. Ah, eu tenho um outro aqui que eu quero que seja G de lavra até o refino lá final. Então apareceu o 6. Então, esses 6 teores de corte aqui, que diferentes que apareceram agora na nossa cara, por causa do problema que a gente fez anterior, que a gente viu que eu ia ter que ficar testando massa. Então, eu tenho um teor de corte limitando aquela massa, eu tenho outro que é limitando pelo processamento e assim sucessivamente, cada um vai me dar um teor de corte. Tem o balanceamento entre eles, que eu posso criar, que a gente ainda não sabe, a gente vai ver. E a interseção de todos esses teores de corte, todos aqueles balanceamentos que eu teria que fazer na mão, é o nosso Gzão, que é o nosso teor de ferro, de commodity global, que vai respeitar todas essas condições. Vai respeitar a capacidade de beneficiamento individual, de lavra individual, de refino individual, de lavra e beneficiamento, de lavra e refino e de beneficiamento e refino. Esses 6 teores vão ser respeitados aqui. E como é que a gente começa a ver o respeito dele? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para você olhar esse desenho que está aqui embaixo e observando ele, a gente consegue entender que eu tenho o depósito como um todo marcado dentro dessa fração. E eu marquei o seguinte, vamos considerar que no primeiro período eu vim aqui e lavrei essa fração, que eu chamei de Q de M, que é a quantidade lavrada. Então eu tenho essa quantidade lavrada e tenho a quantidade restante. Então, concorda comigo que isso aqui for para o período 1. No período 2, eu vou ter para mim lavrar Q, que é a quantidade total, menos Q de M, que foi o que eu lavrei no período anterior. Então, cada vez menos, toda vez que eu for avançando ao longo do tempo, eu vou ter uma quantidade N vezes Q de M, ou seja, N vezes, que de acordo com o número de períodos que eu já lavrei, vezes Q, que é a quantidade que eu lavro num período, do meu depósito. E o meu depósito vai reduzindo cada vez mais. Então, ou seja, ao longo do tempo, eu vou tendo uma diminuição desse meu depósito. E aí, se eu pedir para você escrever, olhando aqui, nesse período T, qual é o somatório de todos os meus fluxos de caixas, você vai me falar o seguinte, que eu vou ter Q de M, no primeiro período, dividido por T. Vou ter no segundo outro Q de M, dividido por T
elevado a 2, mais isso sucessivamente, e eu fazendo isso, de Q de M para frente, eu posso substituir por uma variável, ou seja, tudo futuro, que eu posso vir chamar ela de W. Então, o meu futuro, tudo que está no parênteses ali para frente, é W. O que me autoriza a vir aqui e falar que no período T é o fluxo de caixa que eu tenho, que é o Q de M naquele período, mais tudo que eu tenho para frente, que eu chamei de W. Então, eu consigo fazer o somatório meu de valor, ou seja, o meu fluxo de caixa é o que eu tenho naquele período, mais tudo que eu tenho somado lá na frente, com os seus respectivos fatores de desconto. E o meu cash flow, nesse meu período, que é esse meu C de F, vai ser igual a gente tem feito todas as vezes, que é o que eu tenho de receita, menos todos os custos, com a observação desse aqui, em que eu tenho o meu F, que são os custos fixos, vezes o tempo. Então, ou seja, à medida que eu vou indo a distância no tempo, eu vou tendo cada vez mais custo fixo e ele vai aumentando. Então, considerando que é C de F o que eu estou trabalhando aqui, quanto mais para o final, você concorda que eu vou achatando o meu valor de C de F? E eu vou achatando em duas pontas. Primeiro, porque eu vou aumentando a questão do meu custo. E segundo, porque a cada período que eu passo mais para frente, concorda que o valor de T que eu estou dividindo nele, que eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir por uma taxa T, vai aumentando também. Então, ou seja, cada vez mais ele fica menor por fatores que a gente já conversou, que é a questão do dinheiro no tempo e tudo mais. E esse F de T que a gente está adicionando é uma ideia de custo de oportunidade também. Quanto mais distante, maior o seu custo de oportunidade. Então eu tenho um encolhimento. Eu priorizo lavrar os mais com maior valor no início e os com menor valor no final. Porque eu vou aplicar o maior desconto em cima do que já não me rende tanto. Eu vou querer para dar maior diferença entre máximo e mínimo. Ou seja, entre esse lugar e esse lugar dos mais ricos. Então, o mais rico você vai descontar o menos possível nele. Então, vai ser sempre essa ideia de incremental. Eu tirei a lavra no período, para frente vai sobrando menos coisas. Para que a gente possa continuar essa linha de raciocínio, o próximo slide traz mais detalhado aquela variável de W que a gente conversou. A variável de W aparece aqui no cash flow do período T mais todo o valor da frente. Então, ou seja, o valor do empreendimento como um todo naquele período é o que eu lavo e beneficio naquele período, mais o W, que é o somatório de tudo que está para frente. Então, eu consigo fazer isso. E como é que eu reescrevo isso tudo aqui, considerando o fluxo de caixa descontado? Que ficou V, que é o valor, sobre cash flow, cash flow daquele período, mais todos para frente, dividido sobre 1 sobre D. Considerando que isso aqui é o somatório total do meu fluxo de caixa futuro, eu vou rearranjar isso aqui. Eu vou passar esse 1 sobre D elevado a T, que está multiplicando, dividido para multiplicando, que eu vou ter essa equação aqui. Eu vou arrumar um jeito de substituir isso aqui por 1 mais D de T. Para fazer a substituição disso aqui, que está elevado a T, 1 mais D elevado a T, por 1 mais D vezes T, eu tenho que fazer uma soma de Taylor. Se a gente pegar aquelas séries de Taylor, eu vou pegar essa aqui, eu faço, tem as fórmulas padrões, eu jogo e faço a substituição sobre 1 mais D de T. Isso aqui é uma soma de série infinita. Então, usando o Taylor, que ficou lá atrás em cálculo, eu consigo substituir isso aqui por V que multiplica 1
mais D vezes T, que é a mesma coisa de V que multiplica D e T, que ficou igual ao fluxo de caixa mais o W, que é tudo futuro. Rearranjando, eu fiquei com V menos W, que é uma coisa extremamente importante. O que é importante o V menos o W? O V não representa todo o depósito. O W não representa o incremento que eu tive naquele meu avanço. Então, ou seja, dali para frente eu tenho aquilo tudo. Então, se eu for considerar V menos W, ele vai ficar, para mim, igualzinho essa variável Vzinho minúsculo aqui. Opa. Então, ficou Vzão menos W, que fica igual a V minúsculo, que é um incremento de fluxo de caixa naquele período. Então, o incremento de fluxo de caixa naquele período é justamente o que eu reorganizei aqui embaixo. Então, ficou o Vzinho, menos Vzão, que é todo o depósito, menos o que está para frente, que é o incremento daquele período. E na minha fórmula ficou o cash flow, o fluxo de caixa daquele período, menos V, que multiplica D, que é a taxa de desconto, e T, que é o tempo. Então, ou seja, quanto mais no futuro eu deixar para fazer a lavra, fazer o aproveitamento desse material, maior vai ser o meu desconto em relação àquilo ali. Então, se eu quiser ter uma vida de mina mais longa, no final eu pago maior custo fixo. E quanto maior a minha vida, maior o tempo e menor a minha contribuição desse meu valorzinho que tem aqui. Então você concorda comigo que isso aqui está regulando um custo de oportunidade? Quanto mais para longe eu for, mais eu pago. Quanto mais curto eu tiver, menos é o valor que eu estou contribuindo ali. Então aquilo ali, eu acabei de fazer dedução, que vai ser o valor daquele período, o que ele consegue gerar em termos de fluxo de caixa, menos um custo de oportunidade, que está relacionado com o que eu tenho de depósito, vezes a taxa de desconto, vezes o tempo. Então, quanto mais para o final, mais eu pago. Quanto mais curto, menor a vida útil, menos eu vou estar pagando. Eu vou parar a aula por aqui, já ficou mais longa do que eu tinha planejado, 20 minutos a mais do que eu tinha planejado em termos de longevidade. O que a gente viu aqui? A gente viu que eu faço o balanceamento do meu teor de corte de acordo com a minha capacidade lá atrás. Porque se eu não fizer aquele balanceamento, eu estouro minha capacidade produtiva. Feito isso, eu vou fazendo um ajuste manual em termos de que eu falo que limita se é lavra, se é beneficiamento, se é refino. Por que eu tenho que fazer isso? Porque a capacidade, a fórmula de se clássica, fórmula clássica de se fazer estimativa de teor de corte não contabiliza as limitações operacionais e o modelo geológico. E aí a gente começou a trabalhar com Lane. E eu te falei até agora que Lane consegue maximizar o NPV, e a gente viu na formulinha aqui que ele está olhando para frente por enquanto, maximizando o NPV. Ainda não te mostrei, aliás, te mostrei hoje que a partir do momento que eu começo a contabilizar o W, que é o depósito futuro, eu estou considerando a distribuição futura do depósito, e eu comecei a contabilizar também o custo de oportunidade. Então eu comecei a corrigir aquele negócio que eu te falei, olha, até ali atrás eu não estava considerando o custo de oportunidade. Daqui para frente eu começo a construir. Então eu vou utilizar a base que a gente veio até agora, dessa formulinha que ficou depósito todo menos o incremento que é W é igual ao fluxo de caixa menos o custo de oportunidade, para a gente chegar na dedução do teorema de Lane. Aos poucos a gente está fazendo essa dedução. Se não entendeu alguma coisa, volte no vídeo, assista de novo, pode me mandar e-mail que a gente responde. O que não pode a gente ficar não entendido. Então até a próxima aula, espero que estejam entendendo, gostando, porque planejamento de lavra é algo bem interessante que dá pra gente explorar bastante coisa dentro dele. Um abraço para todo mundo, tchau, tchau.